vou contar uma história, porque quando chego em Rio de Janeiro, uma pesquisadora del NECVO, que é o núcleo que realicei meu pós-doutorado, me levou para conhecer os famosos baile funk de Rio de Janeiro, que são fiestas populares muito importantes na cidade. E ela me levou para um baile funk verdadeiro em el sentido que não se encontrava em los chamados territórios pacificados. Ou seja, eu vou falar disso um pouco mais à frente, territórios que sofreram um processo de retomada do governo. E o que impressionava um pesquisador como eu, que estava acostumado a realizar pesquisas junto a narcotraficantes em São Paulo, que é a cidade mais grande do Brasil, é que em Rio os narcotraficantes portavam armas pesadas e vendiam drogas em la calle, abertamente em uma mesa como esta, montanhas de cocaína e de marihuana. Em São Paulo, os narcotraficantes não portam armas e a venda de droga é, sobretudo, discreta e sutil. E isto é um pouco um episódio que ilustra um pouco o tipo de pesquisa que me fui fazendo para pensar as territorialidades da venda de droga em São Paulo e Rio, as diferenças de territorialidade desta venda. Ou seja, em São Paulo, os grupos de traficantes não tentam se impor militarmente sobre um certo espaço. Não há áreas em la cidade onde a polícia não entra, ou que o controle, em última instância, não seja da polícia. As relações entre a polícia e os traficantes partem da constatação inicial que a força pública é superior do ponto de vista militar. Isto é decisivo para pensar a circulação, como se opera a circulação de certas mercadorias, porque justamente os cálculos de força, os cálculos estratégicos, que são os cálculos militares, que não são os cálculos puramente econômicos, se realizam a partir desta superioridade. E justamente por isso, a delegação de polícia é o centro da regulação da venda de drogas. Em Rio, a coisa se passa diferente. Não vou poder falar muito disto, mas há uma diferença justamente do ponto de vista da ocupação do espaço e da conformação do poder militar entre traficantes e forças de segurança. Bom, neste baile funk que meu colega me levou, uma expressão circulava: tipo Colômbia. Tipo Colômbia era uma expressão que o pesquisador Lício Monteiro trabalha algumas dos sentidos. Tipo Colômbia é uma expressão que começa nos anos 2000 em Rio de Janeiro, MC Frank, para se referir a situações de extrema violência urbana associada a conflitos bélicos, um pouco a imagem do conflito entre narcotraficantes e forças de segurança que se tinha de Colômbia. Então, ao longo da década de 2000, tipo Colômbia passou a ser uma referência, um lugar comum de todas as letras de funk, de rap em Brasil, ora denunciando, ora exaltando os contextos altamente militarizados de confronto entre polícia e traficantes. A representação era a mesma representação da pressa policial ou pressa comum, a representação que se tinha de Colômbia. Um conflito bélico com altas taxas de homicídio, em que as forças estatais levavam desvantagem frente aos grupos guerrilheiros. Há uma certa projeção de a militarização das disputas dos mercados da droga, isto eu quero dizer. E isto, havia uma associação disto com o contexto de Rio de Janeiro. Em los anos 2000, havia ainda uma outra referência à Colômbia, que começaria a circular de forma muito forte em Rio de Janeiro, que era o fenômeno das milícias. As milícias são grupos de autodefesa compostos por policiais e por bombeiros,
da ativa, expulsos ou retirados, que passaram a disputar o território com os 3 grupos de traficantes de 3 facções criminais de Rio, Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA. Então, tem uma série de reportagens que denunciam um processo de colombialização de Rio de Janeiro, do conflito na cidade, comparando os milicianos, evidentemente, com os grupos paramilitares, incluso as relações com os poderes oficiais. Em 2011, então, alcança-se um novo patamar com a criação do ENAFRON. A novidade do ENAFRON é que o planejamento das ações de segurança pública se transforma em uma dinâmica integrada entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa. Ou seja, integração entre órgãos de segurança pública e órgãos de defesa nacional. E o objetivo principal do programa do ENAFRON é o controle e a fiscalização das fronteiras, fortalecendo, entre comillas, eu cito, fortalecer a prevenção, o controle e a repressão dos delitos transfronteiriços e outros delitos praticados em regiões de fronteira brasileira. Então, esta categoria de delitos transfronteiriços, o seu equivalente, que são ilícitos transfronteiriços, acaba por produzir todo um impacto na região, que já se sente. Na fronteira, por exemplo, com Colômbia, já sentimos, na investigação que fizemos, alguns problemas, por exemplo, com a circulação de certas mercancias, porque se bloqueiam as fronteiras, a circulação, não somente na linha de fronteira, mas em todos os rios que vão passar a fronteira, o pescado, a harina, começam a ter dificuldades de circulação. Ou seja, para mim me parece evidente que quando as questões de segurança pública passam a bloquear ou dificultar as trocas nesta região de fronteira, vai produzir efeitos perversos, incluso para questões de segurança pública. Porque, veja, se é verdade que em certos casos o fluxo de mercadorias ilegais passa por os mesmos lugares que de mercadorias legais, é verdade também que a maior parte de mercadorias que passam nesses lugares não tem nada a ver com os fluxos ilegais e que as populações dependem desses corredores de circuitos que estabelecem as circulações transfronteiriças. E todo o problema da segurança, quando começa a bloquear a estruturação produtiva, é o reforçamento dos problemas que são muito conhecidos na região, são as desigualdades sociais que produzem alianças entre grupos, elites governantes que não são que atuam de forma entre a ilegalidade e a delinquência, com o tráfico de drogas, e que não tem relações muito republicanas com as populações locais. Uma mudança nas políticas de fronteira que passa de políticas de desenvolvimento para políticas de segurança pública, cujo centro passa a ser a segurança pública. Isto reflete, de um lado, uma demanda interna brasileira, uma demanda das grandes cidades, de grandes metrópoles, de que certas mercadorias chegariam às metrópoles via fronteiras brasileiras, e de outro, uma intenção de se posicionar internacionalmente o governo brasileiro dentro das políticas de guerra às drogas, ou seja, se implantar como player em um certo mercado de segurança pública. Desloca-se, portanto, de um projeto de desenvolvimento que tangenciava a questão da segurança para um projeto de segurança que tangencia a questão da segurança, do desenvolvimento via mercado de segurança. Este ponto. Me parece importante duas coisas. Primeiro, isto é uma questão que me parece que não é de forma nenhuma específica do Estado brasileiro, incluso estas relações entre essas passagens entre segurança e defesa nacional. Me parece que
estou me apoiando em textos de, por exemplo, Didier Bigot, que o mundo pós-89 articula ameaças internas e ameaças externas de uma maneira muito importante. Didier Bigot diz de uma cinta de Moebius. Profissionais da defesa nacional procuram internamente inimigos externos e profissionais da segurança passam a olhar externamente os inimigos internos. A figuração mais completa disto é o terrorismo, o tráfico, a criminalidade transnacional e o tráfico de drogas. São todos inimigos que não são nem internos e nem externos. Em segundo, a guerra que se faz atualmente são guerras pontuais e não mais guerras entre nações. Portanto, são guerras que estabelecem um campo comum de atuação estratégica e tecnológica entre o exército e a polícia. E por fim, as estruturas cooperativas de defesa e de segurança aparecem como vantajosas do ponto de vista do pressuposto estatal, hecho que cambiou as relações institucionais entre essas segurança e defesa. Bom, este é o primeiro ponto. Há um plano de atualidade que não se restringe ao Brasil. O segundo ponto, a fronteira com a Colômbia e o Peru, que é uma fronteira muito delicada, porque me parece que esta articulação entre segurança e defesa encontra em larga medida uma ressonância na região por uma série de fatores. A presença institucional das Forças Armadas nessas regiões é decisiva, histórica, como hoje nos falou Carlos. Diversas cidades na fronteira norte do Brasil foram formadas a partir de pelotões de fronteira. Eram regiões pouco povoadas, com ameaças pelo delineamento de fronteiras e, portanto, os postos de fronteira foram colocados, emplaçados justamente para estabelecer as coisas. Crescem ao redor disso. Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, há muitas cidades cuja origem era uma guarnição militar. Ao mesmo tempo, aunque não sempre as relações entre os militares e as populações locais tenham sido amigáveis, sobretudo com os indígenas, é uma instituição de grande prestígio nas fronteiras brasileiras. E esta influência, esse prestígio, foi ampliado em 2010 com as atribuições de poderes de polícia ao exército em la franja de fronteira. Isso quer dizer que o exército pode atuar como polícia em la franja de fronteira brasileira. Isto a partir de 2010. Me parece que a militarização da segurança pública em regiões de fronteira, e sobretudo nesta fronteira com Colômbia, é uma prática imanente à história e às condições atuais de combate aos ilícitos transfronteiriços. Estas novas formas de articulação e de organização de guerra às drogas articulam nacional e internacionalmente a relação entre defesa e segurança pública, tem ampla ressonância histórica, respaldo político e amparo técnico para que se possam ampliar e consolidar na região de fronteira. Ao mesmo tempo, a região de fronteira é uma espécie de laboratório da militarização da segurança pública que pode produzir o efeito bumerangue para os grandes centros de cidades como o Rio de Janeiro. Em cidades como o Rio de Janeiro, já foi muito discutido a metáfora da guerra, pensando os efeitos perversos para a prestação de serviços de segurança pública e proteção do cidadão, que se conformariam como uma espécie de acordo tácito de que o controle de certos mercados passe necessariamente pela suspensão dos direitos civis de parcelas da população. No caso das fronteiras brasileiras e das fronteiras especialmente encostadas em Colômbia e Peru, não se trata evidentemente de uma metáfora, sino de uma prática política administrativa ordinária e em construção.